Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Está começando mais um culto de evangelismo online, que traz o tema da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O microfone deu uma engasgadinha aqui no começo, mas deu certo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava desligado aqui a mesa de som, né? E eu só vi, ainda bem que eu vi bem na hora. Glórias a Deus por isso. Vamos estar nesse momento agora orando ao nosso Deus. É uma bênção estarmos aqui com o segundo culto da semana, né? Tivemos aí domingo um culto maravilhoso, onde fala do chamado, né? O chamado do cristão. E foi uma palavra muito poderosa, onde nós pudemos aprender bastante aí, né? O significado do chamado de Deus, o que é o chamado de Deus para as nossas vidas. E hoje estamos aqui com o nosso culto de evangelismo online para louvar e agradecer o nome santo do Senhor Jesus, aprender, né, mais da essência do nosso Deus, e vamos estar agradecendo ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos estar pedindo a bênção do Senhor. E vamos agradecer também por mais uma semana na presença do nosso Deus. Vamos orar o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Te louvamos, Pai, pela dádiva, pela bênção de estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o teu santo nome, cultuar aquele que merece a honra, a glória e o louvor, toda adoração, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Seja conosco, Pai, neste culto, se faça presente, receba todo louvor, toda adoração. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração reto, com o nosso coração limpo, com o nosso coração quebrantado, humilde perante o Senhor, Pai.
perdoa-nos, seja conosco, nos abençoa, fala comigo, fala com a tua igreja, usa a minha vida de forma poderosa, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar do teu Santo Espírito. Eu me esvazio de mim, Pai, para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito e que eu seja usado nesta noite. Receba o louvor de cada adorador, independente, aqueles que estão online, aleluia, aqueles que estão na rua, em casa, no trabalho, no trânsito, no avião, aonde eles estiverem, Pai, no trem, no metrô, de bicicleta, a pé, aonde eles estiverem, na academia, no trabalho, aonde eles estiverem, Pai, quem sabe no mercado, com fone no ouvido, ouvindo este culto, que o Senhor receba o louvor do fundo do coração de cada adorador. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe que as notificações do seu aparelho, aleluia, glórias a Deus, venha te distrair. Por exemplo, o meu agora já tinha uma ligação chamando aqui, né? Então eu recomendo que você, se você estiver no Wi-Fi, coloque no modo avião, para que ninguém venha, né? Aleluia, para que as notificações não fiquem chegando, alguém ligar nesse momento, né? Alguma ligação indesejada, né? Então, geralmente eu coloco no modo avião, tá bom? Aleluia. Então, mas você que está na rua, você não consegue. Se você colocar no modo avião, aí você vai ficar sem dados, aí você não consegue. Mas você está num lugar, na sua casa, ou onde você estiver usando o Wi-Fi, você consegue colocar no modo avião e ainda continuar usando a internet ali, ouvindo a rádio. Então vai ser bem melhor para você, tá bom? Glórias a Deus. Então vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olá, aleluia, vamos louvar ao nosso Deus, o nosso irmão Everton Mestre. Essa canção maravilhosa, Bem-vindo Espírito Santo. Aleluia, diga para ele nessa noite: és bem-vindo, Espírito Santo. Canta, Miguel. És bem-vindo. Aleluia. Sim, meu Deus. Jesus Cristo, és bem-vindo. Tu és bem-vindo em nosso meio, ó Deus. Pai nosso, onipotente, de graça e amor, és bem-vindo. Sim, meu Deus, és bem-vindo. Este lugar. Uau, aleluia. Exalte ao Senhor com alegria nesta noite. Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar. Aleluia. Jesus Cristo, és bem-vindo a este Sim, meu Deus. Pai onipotente, de graça e amor, és bem-vindo. És bem-vindo, Espírito de Deus. Vamos, igreja, diga: és bem-vindo. És bem-vindo, Espírito de Deus. Aleluia. Damos glória somente a ti, Senhor. Bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos prostrados aos teus pés. És bem-vindo, Espírito de Deus. Damos glória Só a ti, Senhor. somente a ti. Bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus toque tua vida essa noite. Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar. Jesus Cristo, Sim, meu és Deus. bem-vindo És bem-vindo. a este lugar. Oh, Pai onipotente, Onipotente, de graça
graça e amor. De graça e amor. És bem-vindo. És bem-vindo a este lugar. És bem-vindo, Espírito de Deus. Damos glórias só a ti, Senhor. És bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. És bem-vindo, Sim, meu Deus. Espírito de Deus. Damos glórias só a ti, Senhor. És bem-vindo, És bem-vindo. Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence a ti. E as palmas exaltam o nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Vamos continuar adorando. Aleluia. Clame o nome de Jesus, porque Ele é cura. Aleluia. Ele é milagre, Ele é graça, Ele é poder, Ele é unção. Aleluia. Diga para Ele: eu quero declarar seu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome Sim, meu Deus. sobre toda mente e coração. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo a ti, Clamo, Jesus. Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, É, Jesus. quebrando os vícios dessa geração. Aleluia. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Vamos declarar: o teu nome é cura. Teu nome é cura, És poderoso. poderoso. Seu nome é vida. Nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeia, Dissipa as trevas. as trevas. Vem incendiar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Declare: o seu nome é cura. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos declarar: seu nome é cura. És poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Aleluia. vem incendiar. Obrigado, Jesus. Declare pelas ruas, Declare pelas ruas. o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sim, meu Deus. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas O nome de o nome Jesus. de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Aleluia. Sobre sua família, clame o santo
Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Clamo esse nome. Sim, Nome poderoso. nome poderoso. Nome poderoso. Aleluia. Nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Nada resiste ao nome de Nós Jesus. levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sim, meu Sobre Deus. sua família, clame o santo nome. O nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso. O nome poderoso de Jesus. Declare pelas Declare pelas ruas. o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Aleluia. Ele vai trazer sua família. Clame o santo nome, o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nome poderoso. Glórias a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos já também estar adorando o nome do Senhor Jesus. Continuar adorando o nome do Senhor Jesus com os nossos dízimos e oferta. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 20 a 22, que diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Espirrei um pouquinho aqui, pessoal, perdão aí. Me levar em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Igreja, aqui nós vemos nessa passagem Jacó, né? Jacó, nós sabemos que Jacó era considerado como trapaceiro, né? Jacó, aquele que enganou o irmão ali, né? Com um prato de lentilha, né? Tomou a primogenitura do seu irmão Esaú, né? Por um prato de lentilha. E Jacó, ele tinha esse nome de trapaceiro, né? Enganou o pai, né? Enganou o pai, que já estava com as vistas já cansadas, né? E colocou pelo em seu corpo para achar, né? Para o pai achar que era o seu irmão, né? E roubou a bênção do irmão, né? O pai abençoou ele, né? Achando que estava abençoando o irmão. Então, Jacó, ele trapaceou, né? Ali o seu irmão, enganou o pai, né? E com isso ele colheu muitas maldições também, né? Onde também o sogro dele enganou ele, né? Deu
a irmã mais velha, né, prometeu a filha mais nova e deu a filha mais velha, né, e depois fez ele trabalhar mais 7 anos, né, em prol da filha mais nova, né, enfim, se eu não me engano aí a história é mais ou menos assim, né, enfim, colheu aí, né, os frutos, né, da sua, colheu os frutos aí do engano, né, da sua trapassagem, né, trapassou o irmão e foi trapassado também pelo o seu sogro, né. Então nós vemos aqui todo um histórico de Jacó, né, de trapaceiro, enganador e tudo mais, né, mas ele precisava muito da graça de Deus, ele precisava muito que Deus abençoasse ele, né, mediante tudo que aconteceu na vida de Jacó. Ele precisava muito que Deus abençoasse ele nessa viagem, que ele estava indo para a casa do pai dele, estava indo de encontro, né, com seu irmão também, e ele queria muito que Deus abençoasse ele, né, e ele, como enganador, como ambicioso, né, ele tomou a primogenitura do irmão, porque ele era ambicioso, né. Então todo ambicioso, ele é mão fechada, é mão mirrada, né, ele tem dificuldade, né, de honrar ao Senhor, tem dificuldade, né, de dizimar, de ofertar, mas ele precisava de Deus. Como ele precisava de Deus, ele fez essa prova com Deus. Ele fez essa prova com Deus. Ele falou: Senhor, né, se Deus estiver comigo, né, cuidar de mim nesta viagem. Ele queria ter certeza de que Deus estava com ele, né, porque ele era tão trapaceiro que ele achava que Deus nem estava com ele, né. Mas ele fez essa prova com Deus. Se Deus estiver comigo nesta viagem que estou fazendo, né, prover-me comida, roupa, né, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aí ele fez uma aliança com Deus, ele se comprometeu com Deus, né? Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário. Olha que lugar, ele consagrou até o lugar, né? Será como um santuário de Deus, e de tudo que me deres, tudo de que Deus der a ele, certamente te darei o dízimo. E Deus, quem conhece a história sabe que Deus abençoou esta viagem de forma poderosa, né? E Jacó foi muito abençoado e muito grato a Deus, e ele deu o dízimo de tudo, né? Então, glórias a Deus por essa palavra. Se você também, aleluia, quer fazer prova de Deus, faça. Se você tem dúvida, faça. Aqui, graças a Deus, todas as nossas ovelhas são fiéis, né? E todos são dizimistas fiéis, né? São pessoas generosas que não só dizimam, mas também ofertam, né? Dão oferta de louvor ao Senhor. Eles louvam a Deus também com as ofertas, não só de lábios, eles também louvam com as ofertas, né? E são fiéis a Deus no dízimo. Então, glória a Deus por isso. A gente louva a Deus pelas nossas ovelhas, que todas as nossas ovelhas são fiéis nos dízimos, nas ofertas. Mas você que está nos ouvindo agora e deseja contribuir, né, com esse ministério, talvez você é de outra igreja, mas você sentiu no seu coração de ofertar nesse ministério ou de dizimar, amém, né? A gente aqui ensina que dízimo a gente dá na sua igreja, né? Dízimo você dá na sua igreja, onde você tem um pastor, um mentor, né? Um pastor que cuida ali, né, da sua família. Então é onde você toma Santa Ceia, está em comunhão, é membro dessa igreja, toma Santa Ceia. Dízimo a gente ensina que entrega na igreja onde você é membro, né? Mas se você sentiu de ofertar nesse ministério, fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Aqui várias pessoas que são de outra igreja, né, ofertam no nosso ministério, porque sabe que o nosso ministério é um ministério pequeno e precisa muito da ajuda dos irmãos, tá bom? Então tá aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code aí na sua Smart TV. Você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos assistindo aí no seu smartphone, né, no YouTube, você vai na descrição desse vídeo e lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está nos ouvindo o aplicativo da rádio ou pelo aplicativo Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja. Ali você vai no perfil do WhatsApp, vai na descrição
Na descrição vai estar lá os dados bancários para você copiar e colar e você está contribuindo, tá bom? Se você está pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site, vai aparecer a opção igreja. Clica na opção igreja. Clicando na opção igreja, tem a opção dízimos e oferta. Você clica ali, lá tem todos os dados bancários para você estar contribuindo com a obra do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. E assim também estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Vamos, aleluia, louvar ao Senhor com esse louvor. Deixa da nossa irmã, a nossa irmã querida Maria Massal, esse louvor lindo, né? Dado sugestão aí do meu sogrão Sérgio Martins. Confere a letra desse louvor aí e adore ao Senhor Jesus junto conosco. Aleluias. Mas essa prova está te amadurecendo. Oh, louvado seja Onde Deus. você vê deserto, eu vejo o processo. Eita Deus, é verdade, Senhor. Dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, Aleluia. quando lá chegar, Eu creio, Jesus. você só enxerga perda, mas é livramento. Porque Sim, antes meu do Deus. alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Oh, glória a Deus. Deixa, Sim, Jesus. Declare. deixa eu trabalhar do meu jeito. Ouça a voz do Senhor. Acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou! Aleluia. Deixa teus projetos comigo. Deixa seus projetos comigo, assim diz o Os Senhor. meus sonhos, os meus planos são melhores. Aleluia. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não Jesus. permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa. Então vamos declarar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Sim, meu Deus. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Aleluia. Os planos são melhores. Os teus planos são melhores. Nós cremos. O que olhou não viu, ouvido não ouviu. Aleluia! O que subiu ao seu coração é o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Oh, o que olhou não viu, ouvido não ouviu. Sim, meu Deus. Subiu ao seu coração é o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Aleluia. O amanhã não te pertence, só É, confia Jesus. em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa seus projetos Deixa comigo. eu cuidar dos teus sonhos. Aleluia. Os meus planos são melhores. São maravilhosos seus planos. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Aleluia. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Louvor maravilhoso aí. Graças a Deus. Muito lindo esse louvor. Aleluias. Nós vamos nesse momento estar orando ao Senhor, agradecendo. Deixa eu baixar o meu retorno aqui. Vamos orar agradecendo a fidelidade do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tua fidelidade, te louvamos pela tua graça, Pai, pela providência, pelo trabalhar do Senhor em nossas vidas, Pai. E nós dizemos, Pai, nós deixamos o Senhor trabalhar do teu jeito em nossas vidas. O teu jeito é maravilhoso, o teu tempo é o melhor, Pai. A tua hora é a melhor, Senhor. O teu jeito é sempre o melhor jeito, aleluia, a fazer, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e já te agradecemos, Pai, por cada fiel, por cada adorador, aleluia, que tem contribuído, meu Pai, neste ministério, tem sido fiel, tem entregado, meu Pai, aleluias, a honra ao Senhor, tem entregado neste ministério. E o Senhor é quem tem dirigido esta igreja, é quem tem recebido a adoração dos teus filhos. E eu te peço, Pai, prospera os teus filhos 100, 200, 300, 500, 1000 vezes mais, aleluia, cada semeador, cada servo fiel que tem semeado neste ministério, aleluia, que o Senhor possa prosperar 1000 vezes mais, Pai, e que a bênção do Senhor seja notável na vida dos teus filhos. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor, para que nem o mal venha tocar, meu Pai, nas finanças dos teus filhos, e que eles possam prosperar, e que o Senhor possa fazer multiplicar e render mais ainda tudo que os teus filhos produzem, que o Senhor possa fazer com que renda, e que tudo aquilo que o Senhor puder multiplicar, multiplica na vida dos teus filhos, desta igreja, deste ministério. E nós já te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, também quero te pedir para que o Senhor me use nesta noite, Pai. Usa-me com poder, com unção, e que eu possa, meu Pai, me desprender do meu eu, e que eu possa me entregar por inteiro, aleluia, o teu Santo Espírito, e que eu possa ser usado nesta noite, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, abre o entendimento da tua igreja para entender a tua mensagem, abre o nosso entendimento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Não sei se vocês estão ouvindo aí, estou com o ventilador ligado aqui, que está muito calor, viu, pessoal? Está muito calor, aleluia, e o nosso Deus é maravilhoso. E estava precisando aqui, né, de uns ventiladores para a igreja, e o Senhor mandou ventilador para a igreja, mandou ventilador para a rádio. Eita, a glória, é benção, é grande, viu, igreja? Deus mandou logo um turbinado aqui. E é bênção demais, glórias a Deus. Então, meus irmãos, já estamos com o nosso banner aqui aberto, né? A essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse, essa série que está sendo um sucesso. E hoje nós estamos aqui já chegamos até o 17º capítulo, hein, pessoal? Estamos no 17º capítulo, né? E está sendo maravilhoso. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Sinfonias, isso mesmo, vamos estar meditando no livro de Sinfonias, tá bom? Que é o 36º livro da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros e hoje nós vamos falar, né? Vamos meditar em Sinfonias, que já é o 36º, né? 36, estamos no 36 livro da Bíblia, né? Então já passamos da metade, viu, pessoal? Já passamos da metade, né? A metade seria o 33º, né? Já estamos mais da metade no 36º livro da Bíblia. Vamos aplaudir o Senhor aí, ó. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, já passamos aí da metade, né? Graças a Deus. Então, em Sinfonias nós vemos aqui o título, né, que leva ao nosso Senhor de aquele, né, ele é o Senhor da linhagem pura, né? O nosso Senhor Jesus, ele não vem da linhagem ali, né, de Caim e Abel, ele vem da linhagem, né, a linhagem pura, a linhagem de Davi, tá bom? Então nós vamos meditar aí, né? Todo mundo sabe que desde o princípio do mundo aí, né, a terra foi amaldiçoada, né? A descendência de Caim ali, né, ficou para trás. O Senhor destruiu, né? Desde do dilúvio ali, o Senhor destruiu ali, né? Toda a linhagem, né, de Abel, né?
de Caim, né? E aí deu continuidade aí a partir de Sete, né? Sete, que foi também os novos filhos, né? Os próximos filhos ali de Adão e Eva, né? Então Noé já era da descendência de Sete, né? Noé já era da descendência de Sete, né? E então, glórias a Deus, aí o Senhor abençoou aí, né? A vinda do Messias, que foi a partir da linhagem de Davi, né? Então, vamos falar um pouco aí, hoje nós vamos falar muito aí da genealogia de Jesus, tá bom, pessoal? Então tá maravilhoso, tá bem quente hoje o nosso estudo, e eu tenho certeza que vocês vão amar aí, estar conhecendo aí a linhagem, a descendência, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então nós vamos meditar em Sonfonias, começando em Sonfonias, né? Depois nós vamos também meditar em Mateus, Sonfonias capítulo 3, tá, pessoal? Sonfonias capítulo 3, vamos meditar do versículo 1 até o 9. Vamos meditar também Sonfonias no Velho Testamento. No Novo Testamento vamos meditar em Mateus capítulo 1, do versículo 1 a 17, tá? Então, vamos lá, vamos ler a nossa introdução, que diz assim: Jesus não descende de Caim e Abel, mas de Davi, né? Que era descendente de Abraão. Então Davi é descendente de Abraão, tá bom, pessoal? Foi a partir de Abraão que veio aí a descendência de Davi, e a partir de Davi, né, foi que teve aí uma longa, né? Teve várias descendências a partir de Davi, né? Teve aí mais, teve mais, vamos falar, mais 28, né? 28, meu pai. Teve mais 28 descendências até chegar a Jesus, tá bom? Então, de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações, né? De Davi até a Babilônia, né? O exílio ali da Babilônia, foram mais 14 gerações. E do exílio ali da Babilônia até Jesus foram mais 14 gerações, que dá num total aí, de Abraão até Jesus, dá um total aí de 42 gerações, ok? Então, vamos continuar lendo aqui a nossa introdução. Caim e Abel eram os primeiros filhos de Adão e Eva, e a história deles está no livro da Bíblia, em Gênesis, ok? Então, Jesus era descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Maria, a mãe de Jesus, era de Nazaré e descendente de Davi. Os profetas do Velho Testamento previram, né? Os profetas do Velho Testamento previram que o Messias viria por meio da linhagem real de Davi. Olha que tremendo isso aqui, né? Você vê que Deus, ele fala tudo antes de acontecer. Deus, ele avisa, né? Então, o livro de Sonfonias, que nós vamos estar meditando hoje, o livro de Sonfonias do profeta Sonfonias, né? Sonfonias profetizou sobre a iniquidade, né? Sobre as iniquidades dos líderes, né? As iniquidades dos líderes de Jerusalém, e as bênçãos que os habitantes, né? Os habitantes humildes, né? Porque como Deus é justo, né? Deus, ele fez ali com que as bênçãos dos habitantes humildes, né? Receberam após o Senhor remover os orgulhosos da cidade, tá bom? Então, olha que tremendo isso aqui, né? Vamos aqui para o segundo banner, onde nós já vamos estar lendo aqui Sonfonias capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o 6, e depois a gente vai dando continuidade aí até o versículo 9, tá bom? Deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus. Então, Sonfonias capítulo 3, versículo do 1 a 6, que diz assim: Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia
de corrupção. Pessoal, só para vocês entenderem, essa passagem aqui, a partir do capítulo 3 de Sofonias, fala do castigo, o castigo e a salvação de Jerusalém, tá bom? Só para vocês entenderem como é que estavam ali o povo, né, de Jerusalém, e o profeta Sofonias, né, entregou a mensagem de Deus aí, né, falando para Jerusalém. Ai de Jerusalém, cidade rebelde, cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija, e nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda, né? Eles não confiavam em Deus, nem procuravam a ajuda de Deus, né? As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Olha isso, igreja, falando dos líderes, né? Falando dos líderes, né? Os doutores da lei, e falando também dos profetas, tudo corrompido, ó. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Olha isso, e a gente vê profetas, líderes dessa forma até hoje, né? Orgulhosos, né? E enganadores, né? Falamos sobre isso aí, né? Nos últimos cultos nós falamos sobre isso, sobre os falsos profetas e enganadores, né? E os sacerdotes profanam o santuário, né? Profanam o santuário e desobedecem a lei de Deus. Olha isso, olha como estava Jerusalém, né? Os sacerdotes profanam o santuário, e desobedecem, né, a lei de Deus. Aí no versículo 5 diz: mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia as torres de vigias e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Vamos dar continuidade aqui no banner 3, né? A partir do capítulo 7, continuidade aqui, ó, no versículo 7. Pensei assim. Eu vou explicar direitinho o pensei assim que o Senhor está falando aqui na boca do profeta, tá? Do profeta Sofonias. Pensei assim, que aqui é o Senhor que ainda continua falando. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei, mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que era mal. Olha isso, eles se esforçaram para fazer ainda mais o que era mal. Aí no versículo 8 diz: portanto o Senhor Deus diz: esperem o dia em que eu vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles. Olha, aqui Deus está irado, igreja. Aqui Deus está falando da ira dele, né? Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles. E o meu mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Versículo 9 diz: então farei com que os povos
com que os povos parem de adorar ídolos e adorarem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. Amém, igreja? Quero dar uma pausa aqui, onde fala que o Senhor, né, ele diz: pensei assim, agora o meu povo vai me temer, eles deixarão que eu os corrija, né, e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei. Igreja, quando Deus fala que eu pensei, não é que Deus se enganou, não. É que Deus deu chance. Quando ele fala eu pensei, é que ele está dizendo que deu chance, né? É ele dizendo assim: eu vou, né, castigá-lo, né? Vou castigá-lo, dando a chance deles se arrependerem, né? E mesmo assim eles não se arrependeram, igreja, tá? Então esse pensei assim, quando Deus fala na boca do profeta, pensei assim, não é que Deus pensou que a gente ia se converter, ia se voltar para Deus, ia se arrepender, e Deus se enganou, não, porque Deus sabe quando a gente vai se arrepender ou não. Mas para evitar de que nós mesmos lance no Senhor uma falta de oportunidade, Deus, ele deu a oportunidade aqui do povo se arrepender, né? Deus falou que ia castigar para ver, né? Dando a oportunidade deles se arrepender, e eles não se arrependeram. Isso aqui é para dizer que Deus não falou. É para que eles não venham dizer assim: ah, Deus não falou. Se eu soubesse que Deus ia castigar, eu ia obedecer, eu ia me humilhar, eu ia me arrepender do meu pecado, né? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Não é dizendo que Deus se engana, não, porque ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Então Deus falou aqui, né, do que ele ia fazer, de que ele ia destruir, né, toda a terra, mas o povo continua até hoje, igreja. O povo continua até hoje com o coração duro, rejeitando a Deus e fazendo o que bem quer da vida, né? Então quero ler aqui também Abacuque, só apenas um versículo que diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 14, que diz assim: e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então, igreja, quando o profeta Sofonias, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quando o profeta Sofonias, né, falava disso aqui, né, aleluia, glórias a Deus, da ira de Deus, né, e ele começa a falar aqui a partir do versículo 9, né, então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. Ele já está falando da oportunidade, né, que ele vai dar aqui do reino de Deus vir até a terra, né, através de Jesus. O reino de Deus veio para a terra. Todo mundo sabe que o reino de Deus é um reino espiritual. É o reino de Deus espiritual que está lá no terceiro céu. Está lá onde Deus mora, no terceiro céu. Mas o reino de Deus veio para a terra através de Jesus. Então já se falava desse reino de Deus, né, na terra através de Jesus. Os profetas já falavam, né, do reino de Deus que viria para a terra através de Jesus, né? E eles teriam chance de se arrepender, né, e viver na obediência, na dedicação e obediência, não agora de um Deus distante, mas agora um Deus perto, né? Encarnado, de um Deus encarnado, né? Aleluia, habitando no meio de nós, né? Então vamos aqui, aleluia, e quando isso acontecesse, né? Quando isso acontecesse do nosso rei, a palavra, né, encarnada, o verbo se tornou carne, né, e habitou no meio de nós, e o conhecimento já começava a entrar na terra. O conhecimento, né, onde o profeta Abacuque fala aqui, ó, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, e assim como as águas enchem o mar,
toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus veio na terra, a própria palavra, né, habitou no meio de nós e ela pregou. Jesus, ele pregou, né? Ele pessoalmente pregou para o povo, trazendo conhecimento, né? Ô pastor Evanildo, e quando ele subiu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o conhecimento foi junto com ele? Não, ele deixou aí os discípulos, né? Ele deixou a palavra de Deus escrita e, aleluia, até hoje a palavra de Deus, o conhecimento tomou uma forma tão grande, igreja, principalmente através da internet. O conhecimento tomou uma proporção tão grande que hoje, né, até muitas seitas, heresias aí, muitas seitas, né, estão caindo por terra, porque o conhecimento de Deus chegou de forma tão grande na terra, está enchendo tanta terra, né, através das redes sociais, da internet, através do Google, né, e aleluia, muitas pessoas que viviam no engano, debaixo do jugo de líderes, né, que oprimia o povo e fazia o povo, né, fazendo o povo de massa de manobra, né, que como é que diz, oprimia pessoas, controlava pessoas, né, por causa do sistema, né, que eles criaram um sistema para controlar essas pessoas. Eles controlavam com doutrinas de homens, né? Com regras, né? E tudo mais, né? Então, hoje, graças a Deus, o conhecimento é a palavra se cumprindo, igreja. É a palavra se cumprindo. O conhecimento chegou, está tomando conta, tomando a terra, né? E a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus. Olha que maravilhoso isso aqui, né? Da glória do Senhor. Amém? Então vamos aqui para o quarto banner, onde nós vamos ler agora aqui. Vamos ler aqui em Mateus, né? Onde fala, Mateus capítulo 1, onde fala a genealogia de Jesus, tá bom? O evangelho começa, né? Os evangelhos começam através de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? João, Atos, né? Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos estar lendo aqui Mateus, o começo do Evangelho, Mateus, Novo Testamento, né? Já estamos aqui entrando no Novo Testamento, para a glória de Deus, na nossa série Essência de Jesus. Eita glória, que maravilha, hein? Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 10, né? Que fala da genealogia de Jesus. Então preste bem atenção para você conhecer a genealogia do nosso Salvador Jesus. A essência de Jesus aqui, firme e forte aqui, né? Aleluia, mostrando para você aí a genealogia de Jesus de forma profunda, tá bom? Então preste bem atenção aí da genealogia de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi. Já começa dizendo que é descendente de Davi, né? Que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá. Foi pai de Judá e dos seus irmãos. Aí no versículo 3 diz: Judá foi pai de Pérez. Judá foi pai de Pérez. Foi pai de Pérez e de Zerá, né? Judá foi pai de Pérez e de Zerá. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esmon, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmo, né? Lembra de Salmo, né? Que foi um dos espias ali, né? Foi um dos espias de Josué, né? Aí no versículo 5 diz: Salmo, que foi pai de Boaz, e mãe, né? Salmo foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Lembra da Raabe que guardou os espias de Josué ali? Então ela se casou com Salmo, né? Então ela também faz parte a descendência de Jesus. Ela também faz parte aí da descendência, né,
a descendência de Jesus também, ela fez parte aí, o Salmo e Raabe, tá? Vamos dando continuidade. Boaz foi pai de Obed, né? Boaz foi pai de Obed. E esse Obed aqui não é Obed-Edom lá, que ficou com a arca não, tá, pessoal? Esse Obed aqui não era, não é o Obed de Obed-Edom não. O Obed-Edom é outro Obed, tá? E a mãe de Obed foi Ruth, né? Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Aí já começa aqui, né, a genealogia de Davi. Então, Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido a esposa de Urias, foram os pais de Salomão, né? Foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Joroão, que foi pai de Uzias, né? Que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias, né? Dando continuidade aqui no versículo 11. Josias foi pai de Jaconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, né? Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jaconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Jorobabel. Jorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Só que esse Jacó aqui não é o Jacó lá, como é que diz? Não é o Jacó lá, filho de, como é que não é o Jacó, filho de Isaac não, viu? Só para vocês entenderem aqui. Então, Jacó foi pai de Jessé, de José, né? Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Amém, igreja? Então assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e mais 14 gerações desde Davi até os israelitas que foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve mais 14 gerações. Então, dessas 3 partes aí, né, essas 3 gerações vezes 14 gerações dão aí de Abraão até Jesus 42 gerações. Amém, igreja? Então tá aí essa genealogia maravilhosa do nosso Deus, que, aleluia, nos traz aí o discernimento e a revelação de que o nosso Jesus, ele é o Senhor da linhagem pura. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus aí, que ele merece, né? Aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, igreja. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é aquele que ele separa mesmo. Ele separa o joio do trigo. Ele separa, né, aquelas famílias, né, que se... você vê que o nosso Deus, igreja, ele é tão limpo. O nosso Deus, ele é tão limpo, ele é tão puro, que quando Davi, né, com seu coração cheio de amor, queria construir um templo, né? Davi falou assim: olha para mim, Senhor.
vivia no pasto, agora vivo aqui num palácio desse, e a tua arca vive em tendas. Não, Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor, né? Mas como Davi tinha derramado muito sangue, né? Davi participou de muitas guerras, derramou muito sangue. Ele falou: não é você que fará um templo para mim, né? Será o teu filho que fará um templo para mim, né? Assim como foi Salomão que fez um templo para o Senhor. Então, o nosso Deus amava muito Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, né, Deus não permitiu ele fazer um templo para o Senhor, porque as mãos de Davi, né, pelas mãos de Davi, muito sangue foi derramado, igreja. Então, o nosso Deus é um Deus puro, e Ele quer também que nós venhamos ser puros diante dEle. Cuidado com o que você anda fazendo, cuidado, né, com as impurezas que você tem se contaminado, cuidado, né? Às vezes a gente quer se entregar ao pecado, né, não se importando, né, com as maldições que pode vir para os nossos filhos, pode vir para a nossa descendência, né? Então, tem maldição aí que acompanha até a 5ª geração da pessoa, igreja. Tem noção disso? Tem maldição que acompanha até a 5ª geração, né, dessas pessoas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, para que nós não venhamos, né, adquirir maldições, né, e contaminar aí a nossa descendência até a 5ª geração, né? Ou eu quero que a minha bênção acompanhe aí até a minha 5ª geração, né, a geração dos meus filhos. Eu quero que a bênção de Deus na minha vida acompanhe a geração dos meus filhos. Eu quero lá que maldição acompanhe meus filhos. Deus que me livre. Então eu tenho que me cuidar agora, para que os meus filhos não venham colher aí as mesmas maldições. Claro que quando os filhos, né, se rendem ao Senhor, essa maldição é quebrada, né? Mas existem pessoas que aceitam Jesus e continuam na iniquidade. Então, claro que essas pessoas não vão ter a bênção de Deus se elas continuarem pecando. É necessário parar de pecar, fazer uma aliança com Deus, mudar de vida, para que essa maldição não dê continuidade na vida da pessoa. Amém, igreja? Então tá aí essa palavra poderosa, onde esse estudo maravilhoso, onde fala da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nós vemos aí que o nosso Deus é puro, e que a terra, toda a terra, está se enchendo do conhecimento de Deus, né? Como o profeta Abacuque diz aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Como diz aqui o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 14, né? E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Então busque conhecimento, não fique tapado. Acabou o tempo que tudo que você queria entender da palavra de Deus, né, você tinha dificuldade. Acabou, porque hoje a internet está aí, né, trazendo cada dia mais conhecimento, né, para que ninguém fique no engano. Tudo isso, igreja, é porque Deus ama tanto que Ele traz o conhecimento aí, ó, de forma aberta para as pessoas. Hoje, até se você não fizer teologia, você consegue adquirir conhecimento aí, né, abertamente, porque existe vários estudos aí na internet, né, livros, né, cursos, onde você pode estar adquirindo conhecimento de forma fácil, no conforto da sua casa, né? E nós aqui, igreja, você vê que a gente não fica aqui enchendo linguiça, não. A gente traz Bíblia mesmo para vocês. A gente traz Bíblia. Tem igreja que fica aí, né, trazendo movimento estranho para a igreja, e conhecimento que é bom nada, Bíblia que é bom nada, é só línguas estranhas, é só oba-oba, né? Mas não traz o conhecimento da palavra, né? E tem igreja que faz isso propositalmente mesmo, para o povo ficar aí no engano, para poder enganar o povo e controlar o povo. Mas aqui não, aqui a gente traz conhecimento mesmo. A gente traz conhecimento mesmo, para que o povo nos ajude a pregar, para que o povo nos ajude a pregar, para que o povo, né, se torne discípulo, né? Para que um discípulo faça outro discípulo, né? Uma alma ganhe outra alma, né?
e a igreja do Senhor cresça, e o evangelho cresça, e o nome do Senhor Jesus vá mais longe, vidas venham ser salvas, né? Vidas se rendam aos pés do Senhor. Então busque conhecimento, né? Não perca os cultos, não deixe de ouvir pregação. Eu sou pastor, eu prego, mas eu também escuto pregação. De vez em quando eu mando aqui alguns links de pregação no grupo da igreja. Tudo que eu confiro aqui, que eu ouço, eu vejo que, né, que vem de uma boa fonte, que é uma boa mensagem, né? Eu trago, eu sempre coloco aqui no grupo da igreja, para que também os irmãos venham ser edificados aí também, né? Com pregações também, que eu coloco, né? Que eu também estudo. Toda fonte de estudo, né? Tudo que eu posso colocar no grupo aqui, né? Para os irmãos estar conhecendo mais da palavra de Deus, eu trago também como fonte aqui, né, no grupo da igreja, para que todos possam estudar juntamente comigo, a gente possa falar a mesma língua, né, estudar das mesmas fontes, e é bênção demais, tá bom, pessoal? Então tá aí a mensagem entrega, né, para hoje, e nós vamos estar orando, né, pedindo ao Senhor que Ele continue nos dando o conhecimento da palavra, né? Que nós não venhamos ser uma igreja rasa no conhecimento, que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja quente, uma igreja avivada, uma igreja que tem conhecimento da palavra, tem conhecimento do bem e do mal, tem conhecimento do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, né? Muitas vezes o povo fica enganado, tem coisa que o pessoal acha que é pecado e não é pecado, né? Então, vamos buscar conhecimento, pessoal. Tem coisa que a pessoa acha que não é pecado e é pecado, o povo está pecando, né? Então, vamos buscar conhecimento de Deus e você vai ver, né? Aleluia, como o nosso Deus é bom. Muitas vezes as pessoas se decepcionam com Deus por causa da igreja, porque a igreja não ensina a palavra como deveria ensinar a igreja, né? Então, não se fira, não fique ferido. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor porque a igreja te feriu, né? Por falta de conhecimento. Não, a igreja talvez não ensinou a palavra como deveria ensinar para você. Você se feriu, se abandonou dos caminhos, abandonou os caminhos do Senhor, né? Por causa de uma denominação. Mas eu te convido hoje a você estudar a palavra conosco e conhecer esse Deus, a essência desse Deus, e você ser salvo por esse Deus. Igreja não salva ninguém não, o que salva é Jesus Cristo. Se eu botar a placa da minha igreja aqui, ó, estampar a placa da minha igreja em um monte de lugar, não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo pregada que vai salvar, aleluia, as pessoas, né? Quem salva é Cristo através da palavra. Amém, igreja? A minha denominação, a Igreja Nova Aliança com Cristo, é uma denominação, né? Uma denominação que leva a palavra de Deus, mas ela não tem poder algum. Se eu não pregar a palavra de Deus, ela não tem poder algum. Amém? Glórias a Deus por isso. Então vamos continuar trazendo a palavra de Deus, e nós vamos estar orando por todos aqueles que um dia se perderam da palavra, que um dia ficaram presos no engano, que um dia ficaram presos, oprimidos debaixo de um jugo de uma denominação, de um jugo que homens colocaram, né? Você vê aqui onde fala, né, do castigo de Jerusalém, né? Do castigo da salvação de Jerusalém. Você vê aqui, né, que os sacerdotes estavam ali, né, corrompidos, profanando, né? Profanando o evangelho do Senhor, o templo do Senhor, né? Profanando o nome do Senhor, né? Os profetas se tornaram orgulhosos e arrogantes e enganadores, né? Os sacerdotes profanaram o santuário de Deus. Naquele tempo já existia isso, igreja. Naquele tempo já existia isso. Não vamos permitir, igreja. Não vamos permitir que sejamos contaminados por esses líderes orgulhosos e enganadores. Não permita. É tempo de se levantar, é tempo de sair do engano, é tempo de procurar o conhecimento de Deus. Pare de viver debaixo de jugo de homens. Aqui nós não colocamos jugo a ninguém, igreja. Nós só pregamos a palavra.
Nós só pregamos a palavra e as nossas ovelhas sabem o que é certo e o que é errado. Não precisamos ficar botando cabresto em ninguém, não. Não precisamos colocar cabresto em ninguém, não, né? Então, outro dia desse, a irmã Neide estava falando para nós aqui, falou, olha, assim, olha, as poucas visitas que eu já tenho feito nas igrejas por aí, olha, o ensinamento que vocês dão aqui não tem para ninguém. É um ensinamento muito claro, muito poderoso, onde nós, de fato, aprendemos mesmo a palavra de Deus, né? Então isso é bênção, igreja. Nós ficamos muito felizes de ver as nossas próprias ovelhas falando isso, né? Porque a gente não tem negócio de oba-oba, não. O negócio nosso aqui é trazer a palavra viva como ela tem que ser. Se eu fugir da palavra aqui, né, os nossos irmãos vão saber nos puxar para a palavra, porque nós ensinamos a palavra para eles, nós orientamos eles a lerem a Bíblia. Tem igreja que não manda os membros ler a Bíblia, não. Não manda. Só manda participar de culto, não. Se mandar as ovelhas participar de culto e não mandar elas lerem a Bíblia em casa, elas não vão poder aprender ao Senhor, né? Conhecer ao Senhor de forma íntima, se eles não buscarem a Deus em casa, no seu secreto, não lerem a Bíblia né, na sua casa, não orarem na sua casa. Se deixar só para ler a Bíblia e orar só na igreja, eles vão conhecer Deus igual a Jó conhecia, só de ouvir falar. Os antepassados de Jó falavam de Deus e ele ouvia e dizia, esse Deus, né, que faz milagre, né, esse Deus que libertou o povo do Egito. Ele só sabia isso de Deus. Mas quando ele precisou de ter um particular com Deus, aí foi que ele foi ver Deus se manifestar na vida dele, né? E, aleluia, glórias a Deus, onde ele achou que ia ser para a morte, não foi para a morte, e foi, né, para o conhecimento de Deus chegar até ele, né? E Jó foi ainda mais forte ainda, né? E ele conheceu Deus no profundo. É isso que nós pregamos aqui, para que você conheça Deus no profundo. Não fique no raso, trazendo só aquilo que você ouve falar na igreja. Não fique no raso. Vá mergulhar no profundo. Vá mergulhar no profundo das Escrituras e nós vamos estar aqui alinhados. Quando eu for pregar, você fala, eita, pastor, é de Deus mesmo que eu li em casa isso aí. Essa passagem, isso aí que você está pregando, eu li em casa. Essa passagem, eu li esse livro em casa, eu li esse versículo em casa. Olha que maravilha, né? Então, vale a pena você estudar a palavra de Deus e conhecer mais do Senhor, porque Deus está escancarando, enchendo a terra do conhecimento de Deus e da glória de Deus, e só não busca quem não quer, porque Deus está dando oportunidade, escancarando aí o evangelho do Senhor pela internet, em várias plataformas digitais, né? Para que o mundo conheça a palavra de Deus. Eita glória, que maravilha. É maravilhoso, igreja, é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que Ele continue enchendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito do conhecimento de Deus para a nossa vida. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, por essa série tão poderosa, Pai, o qual nós podemos aqui encher o nosso coração, mais uma terça-feira, enchendo o nosso coração de conhecimento, de sabedoria, aleluia, do teu amor, da tua palavra, e nós queremos mais, Pai, nós queremos mais. Enche o nosso coração, enche o nosso, aleluia, nosso espírito, Pai, o nosso entendimento, que a tua palavra esteja cravada no nosso coração, na nossa testa, aleluia, no nosso pescoço, esteja, meu Pai, aleluia, a tua palavra cravada na nossa vida, aleluia, na nossa testa, no nosso coração, no nosso entendimento, e nós possamos, Pai, mergulhar, aleluia, no conhecimento do Senhor, e que o Senhor possa encher toda a terra, e que toda a terra seja contaminada, aleluia, com a tua palavra, com o teu conhecimento, e que a nossa família, os nossos filhos também, meu Pai, conhecerão da tua palavra, aleluia, do conhecimento do Senhor, e nós já te agradecemos e cremos no poder da tua palavra, no poder do teu evangelho, aleluia, que foi pregado nesta noite, e que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu ver se ainda tem mais água para mim aqui. Eita glória, último golinho. Tá muito calor, né, pessoal? Tempo muito seco. Amém, meus irmãos? Então, vamos já estar dando os avisos aqui. Amanhã nós temos a quarta da bênção, a palavra da quarta da bênção,
né, no canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas. Os irmãos, não percam a quarta da bênção aí, uma palavra poderosa com a pastora Camila Gomes às 19 horas. Os irmãos se programem para isso, tá bom? E no domingo temos o culto da família, culto presencial e online às 19 horas, para você estar adorando a Deus, começando a semana, aleluia, adorando a Deus conosco e recebendo do Senhor a bênção para mais uma semana e recebendo aí o direcionamento do Senhor para mais uma semana com o culto de domingo, tá bom? Se prepare para isso, não se comprometa com ninguém, se comprometa com o culto da sua igreja e eu tenho certeza que você vai começar a semana bem melhor, né, participando do culto. Quer sair? Que saia antes do culto, né, ou depois do culto, mas não deixe de se comprometer com o culto do Senhor, tá bom? Às vezes, por mais que você pense, mas é gravado, eu vejo depois. Não, priorize o culto do Senhor, a não ser que seja um caso de doença, a não ser que seja um caso, né, que precisou mesmo viajar, ou viajou, mas não conseguiu chegar. Então, aí você pode participar depois, ouvindo a gravação, mas se puder participar junto conosco, igreja, porque vamos estar unidos, presencial e online. É bom a gente fazer isso junto, né? Então, se você puder fazer isso junto conosco em tempo real pela rádio, faça. E aí depois, se você quiser ouvir o culto de novo, ouça, faça como eu ouço o culto novamente depois. Meu sogrão também, Sérgio Martins, ele sempre ouve depois, né, o culto no YouTube. Então faça isso, que é muito edificante. Quando a gente ouve o culto depois, é muito edificante também, tá bom? E a nossa rádio 24 horas para edificar a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu carro, o seu trabalho, aonde você estiver, você vai ouvir a nossa rádio aí pelo seu smartphone 24 horas. Deu insônia aí na madrugada, né? Não tá conseguindo dormir, liga a rádio aí, começa a orar, bota a rádio baixinho aí, vai orar ouvindo os louvores aí e ouvir oração, ouvir palavra na madrugada. É maravilhoso ouvir a rádio na madrugada. Eu costumo sempre ouvir a rádio na madrugada estudando e é maravilhoso, viu, pessoal? Fico aqui estudando até 2, 3 horas da manhã, ouvindo a rádio baixinho. Eita, aí eu choro na presença de Deus. É maravilhoso, Deus fala comigo. É tremendo, igreja. Não deixe de ouvir a rádio 24 horas, tá bom, pessoal? Já estamos com um pico de mais de 5 mil ouvintes aí, mas a gente precisa crescer mais ainda na audiência aí, para que mais pessoas conheçam a rádio. Baixe o aplicativo, então compartilhe o aplicativo da rádio aí, para que mais pessoas ouçam. No próprio aplicativo da rádio, você que já baixou, tem uma setinha lá, compartilhar, né? Tem o símbolo do compartilhamento ali, acho que na esquerda deixa eu ver aqui onde é que fica. Deixa eu abrir o meu aqui. Ó, você vê que lá no topo, ó, tem o nome da rádio. No aplicativo tem o nome lá no topo, ó, rádio chegou a minha vez. E lá na frente, no cantinho, aí mesmo no topo, né, na frente do nome, tem o símbolo de compartilhar. Se você clicar ali, ele já vai dar o acesso ali para você compartilhar no WhatsApp. Faça isso sempre. Compartilhe para a família, compartilhe para os amigos, copie o link, cole no status, para que mais pessoas baixem o aplicativo da rádio e eles conheçam e seja edificado também com o aplicativo da rádio. Tá bom, pessoal? Então, já falei bastante. Vamos orar, fazer a oração final e dar a bênção apostólica aí, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, por todos, Pai, que se fizeram presentes nesse culto, meu Pai, todos que ficaram conosco até agora e todos aqueles que também ouviram esta gravação, Pai, aleluia, e que foram edificados. Nós te louvamos, Pai, por esta palavra, por esta unção que foi liberada nesta noite, por todo o conhecimento adquirido nesta noite, dado, Pai, gratuitamente para nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e pedimos a tua bênção para mais uma semana. Seja conosco, Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos um restinho de semana abençoado, uma quarta-feira abençoada, e que no domingo nós possamos estar aqui unidos, Pai, em um só propósito, de adorar o teu santo nome e de cultuar ao Senhor, e que a nossa casa esteja guardada e protegida pelo Senhor. Guarda a nossa família, guarda tudo que leva o nosso nome, livra-nos do terror noturno, livra-nos, Pai, da opressão, livra-nos, Pai, cura, Pai, as enfermidades, Senhor, e também liberta todos aqueles que estão oprimidos, salva os que precisam de salvação, anima os que precisam, aleluia,
ser animados, levanta os que estão caídos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendo em suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.